Olá, estamos aqui no nosso primeiríssimo programa da 555 Studios para falar de assuntos gerais e para falar de Virtual Production também. E o nosso convidado hoje é o nosso querido Adrian Tegido, que eu já conheço há um tempo, somos amigos até, e ele está participando desse nosso primeiro programa da 555 Studios. E falando de assuntos gerais, lógico que eu não poderia primeiro te dar os parabéns pelo filme que ganhou o Oscar, primeira vez que a gente ganha um Oscar com um filme, e falar sobre a tua carreira, enfim. Começar a introduzir agora falando um pouco da tua carreira, como é que ela começou, como começou Adrian Tegido lá atrás. Cara, tem que ir buscar lá atrás, né? Bom, eu comecei a gostar de fotografia quando eu era bem adolescente mesmo, assim. Tipo, na minha escola tinha um laboratório de fotografia, né? E eu podia fazer uns cursos optativos à tarde na escola e eu resolvi fazer aula de fotografia. Meus pais trabalhavam em publicidade, né? Fito. Meu pai, minha mãe trabalhou muito tempo na TVC também, como coordenador de produção. Então eu cresci frequentando sets, etc e tal, e muito rapidamente resolvi ir para fotografia. Na época, no início, assim, eu não sabia se eu ia para estilo ou se eu ia para direção de fotografia. E então, na escola, eu tinha aulas de fotografia, fiz várias aulas de fotografia, até que eu comprei minha primeira câmera, uma Nikon FM, eu lembro. Depois tive uma FM2 e fiz uns cursos de fotografia, imagem e ação e tal. Depois de um tempo, é engraçado, o Museu Laudar Segal, que fica na Vila Mariana até hoje, ele tinha um laboratório de fotografia que você podia ficar sócio dele. Então você pagava uma grana mensal, que era pouco, uma grana mais simbólica do que uma taxa mesmo, e você reservava um horário e eu ia lá. E podia revelar os meus filmes e ampliar os ampliadores e tal. Então eu comecei a fazer isso com frequência. Até que eu resolvi ter eu mesmo o próprio laboratório. Eu tive De comprei um, fotografia. comprei um ampliador Dust e tal. Então e nessa época eu comecei já, então ao mesmo tempo que eu fazia as fotos, eu comecei a fazer estágio, né? Eu comecei estagiando numa produtora que chamava Taba Filmes, que o Lúcio Codato era sócio. E da Taba Filmes eu fui para Espiral. Trabalhei muito com o Lazzarini, Jorge Solari, Rodolfo Sanches. A Espiral trabalhava muito na época. Mas você começou com a tua carreira fotografando ou você passou por assistente de câmera, assim? Não. Então, eu era estilo, fazia foto. Era estilo ainda. Mas quando eu comecei a estagiar, eu já era estagiário para direção de fotografia, né? Entendi. É, aí quando eu fui da Taba, quando eu fui para Espiral, a Espiral já tinha um departamento de câmera, eu trabalhava no departamento de câmera. Ali eu aprendi a ser segundo assistente de câmera, né? Carregar chassis, mas era, enfim, era Mas você tudo. passou por assistência de câmera então, né? Você fez... Cara, assim, eu passei muito rapidamente, assim, eu Só nunca. para ter essa bagagem. Não, eu nunca fui um bom assistente de câmera, assim, né, de foquista de verdade. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu trabalhei muito tempo na Espiral, e na Espiral o Jorge me introduziu na Última Filmes com o Ronaldo Moreira, que eu fui trabalhar com o Ronaldo da Última. E eu virei assistente dele. Então eu fui assistente de câmera, sim, na Espiral. Mas a Espiral não era uma produtora de entretenimento, né? Sim. Desculpa, a última. Era uma produtora A gente fazia muito produto, filmes de viagem, carros. Era Então, especialista nisso, porque fazia os produtos. Era um especialista de fazer produtos lindos, né? De fazer. sim. É que antes dele fazer muito produto, a gente fazia muito filme de carro também, fazia outras coisas. Depois que ele começou a especializar mais em pequenos filmes, em pequenos produtos, coisas assim. Mas antes dos produtos, a gente fazia filmes de carro, fazia filmes bem. Não tão comida, não tão Sei. shot assim, né? Mas eu trabalhei com ele 4 anos e meio, mais ou menos, e foi onde eu mais aprendi, assim, né, no momento de aprendizado. Mas eu era assistente de câmera lá e era assistente dele também. Então lá eu fotografava locação, eu fotografava modelo, fazia teste de VT, fazia de tudo um pouco. Porque a produtora, a Última Filme era uma produtora muito enxuta, né, muito pequena. A gente fazia
Dirigia Kombi, fazia tudo. A gente viajava, a gente foi resolver. Era outra época, né? Que tinha. Era uma outra época. É bem diferente de hoje. Como se começava, passava pelos setores todos. Aí você É. passava pela assistência para chegar. E foi um grande aprendizado, porque na época, né, como a gente, além de filmar, a gente finalizava os filmes ainda em película, né, quer dizer, era moviola, né, não existia o Avid, né, não existia nenhum... A gente tá falando de 30 anos atrás, é isso? Ou mais, já tá falando mais, cara. mais, né? Nós estamos falando de 40 aproximadamente. Então a última, tanto a Taba como a Espiral, como a última filmes, ele editava o filme em moviola, né? E então era muito legal porque eu pude presenciar isso, né? Edição em moviola. Eu acompanhava o Mingo, que era o editor da última, e finalizador também. Acompanhava ele no laboratório, na truca, né? Então eu vi muito material sendo finalizado em truca, em película. E eu aprendi muito, né? Nesse processo eu aprendi demais. Mas aí você começou a fotografar mesmo? Ou o primeiro foi o quê? Publicidade? Começou a fotografar mesmo? Você é diretor de fotografia na publicidade? Não, o que aconteceu é o seguinte, quando eu saí da Última Filmes, eu fui para os Estados Unidos. Eu queria, enfim, estudar um pouco e enfim, fazer algum curso e fazer estágio também, né? E aí eu me lembro que minha mãe conheceu uma produtora americana e me indicou. Eu fui para os Estados Unidos e fui primeiro para Nova York. Em Nova York eu fui estagiário de uma produtora lá, que chama Firehouse. Mas eu já tinha passado pela última. Então eu já tinha noção, mas quando eu entrei na produtora eu era ajudante geral. Eles chamam de swing boy, né, nos Estados Unidos. Ajudante. Aí eu fiquei alguns meses lá. De lá eu fui para Los Angeles. O Rodolfo Sanches me indicou um outro colega dele, um diretor de fotografia mexicano. E eu comecei a fazer participar também como swing boy em alguns projetos, um projeto para HBO, alguma coisa assim, se eu não me lembro bem. Aí foi quando eu voltei que eu comecei a ter possibilidade de fotografar uma coisa ou outra, né? Assim, o que aconteceu assim é que eu cresci com vários amigos, colegas que eram assistentes de direção ou que assim que acabaram indo também para dirigir, e foram com esses amigos assim que me deram as primeiras oportunidades de começar a dirigir. E então eu me lembro muito do Marquinhos Fernandes, né, que foi diretor e que depois foi diretor na Croma e na Adrenalina. Enfim, foi com essas pessoas e meu pai também, né, meu pai era sócio da 3T? Da 3T, filme e vídeo. E eu também, obviamente, com meu pai também tive possibilidades de começar a fotografar alguns comerciais, mas na época eu também fotografava para o Marquinhos e para outros diretores também iniciantes, né? Eu me lembro que depois de um tempo eu comecei a ter alguns comerciaizinhos assim, repertório. Meu primeiro repertório ainda era em 16mm. A gente passava, né? Eu levava um rolinho de 16 e passava meus filmes. E aí tinha várias produtoras pequenas, assim. Eu me lembro que tinha a produtora do Bob Costa, chamava CPU, se não me engano. CPU, eu lembro da CPU. E algumas produtoras se interessavam. Eu comecei a virar um diretor de fotografia emergente, assim. Então, quando pintava algumas oportunidade que surgiu. Vamos chamar o Tegido, estava bem no início, assim, de carreira, assim. Aí comecei a lentamente ter um repertóriozinho que foi crescendo, assim, né? Aí comecei a ter também, com alguns colegas, a oportunidade de fazer alguns primeiros curtas, né? Fiz alguns curtas com o... Sempre em película. Sempre em película. O Vilaça, né? O Luiz Vilaça, eu fiz os primeiros curtas com o Luiz Vilaça, fiz também com o Flávio Frederico, né? O Cariri, que trabalhava aqui. Também fiz vários curtas com ele. E aí foi meu início de fotografia e entretenimento. Eu já fazia publicidade com mais frequência um pouco, né? Fazia publicidade, mas sempre em película. Sempre trabalhando em película. Aí até uma hora que eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro longa. Fiz 2 longas com o Luiz Vilaça, bem comédias românticas, assim. Um chama Por Trás do Pano e outra... Por Trás do Pano putz, agora não lembro o nome da outra. Daqui a pouco eu lembro. Faz tempo. Faz tempo.
E eu me lembro que naquela época a gente tinha que a gente finalizava o filme, a gente foi finalizar um desses filmes, Cristina Quer Casar, chama o outro filme. A gente finalizou ele em Los Angeles, porque era um momento que você revelava aqui, mas você não conseguia finalizar aqui, por alguma Porque razão. não tinha ninguém que fizesse isso mesmo. Exatamente. E aí eu me lembro que eu finalizei um filme num laboratório em Los Angeles que chamava CFI, Consolidated Film Industry. E aí foi minha primeira experiência de correção de cor. Com Color Analyzer, que era aquela coisa. Lá no Consolidated era muito interessante porque eu não entrava no Color Analyzer. O colorista, eu conversava com o colorista, o marcador, e ele fazia uma primeira marcação, ele fazia uma coisa que era um proof print, mais ou menos. Ele printava de cada sequência alguns frames iniciais, alguns frames intermediários, alguns frames finais. E a gente só via os frames na mão. Tipo, só na mão, com uma... Não tinha projeção, você via, analisava com uma mesa de luz. Com uma mesa de luz, exatamente, no visor. Aí, e ele tinha todas as gelatinazinhas cortadas assim na mão, e ele falou, olha, o que você acha disso? Ah, eu imaginei isso mais quente. Ele colocava um pouquinho de amarelo, uma gelatinazinha embaixo e tal. Aí, e ele tinha gelatina de várias densidades, né? Tipo assim, de várias... Então ele sabia, né? Aí eu falei, aí eu olhava pela lente de aumento lá, aí eu falei, assim é melhor. Aí ele marcava, né? O RGB, né? Marcava, aumentei 2 de amarelo, tirei azul, né? Para aumentar um amarelo. Então, esse aprendizado de cor, né? De colorimetria, de tudo, para mim foi fundamental na minha carreira. Porque aqui no Brasil tinha a Líder e a Curti Alex, né? Que a gente tinha esses dois laboratórios que quando ia se marcar a luz, você ia até nesse Color Analyzer e tudo era feito. Tinha os especialistas na época, né? Que não era supercolorista, né? Tinha o Dr. Benedito lá na Líder, que usava os filtrinhos. A Vera, né? Era a Vera também que tinha na Líder, não lembro o nome, acho que era a Vera. Que tinha lá para fazer a cor do filme através desse color e depois você colocava um pouquinho de magenta, um pouquinho de verde. Exatamente. Os comerciais a gente marcava assim, né? No Color Analyzer, a princípio. Na primeira marcação era sempre no Color Analyzer. Depois era na mão. A partir do momento que já tinha a primeira cópia, era sempre na mão. Para você mais uma cópia para isso. O mesmo processo da Consolidated. Na Consolidated eu nunca cheguei a entrar no Color Analyzer, sabe? Assim, era sempre já conversando com ele. Na verdade, ele tinha uma coisa que era muito legal lá na Consolidated. Agora eu me lembro bem. Ele tinha uma espécie de um projetorzinho calibrado, assim, que ele projetava na parede. E ele colocava o frame. O frame passava, assim, projetado. E aí ele colocava gelatina, assim, na frente da lente, ou junto, assim, ele ia acertando. E é assim que você marcava a cor, né? Você fazia... Então ele fazia a primeira marcação, depois a gente fazia a segunda marcação. Aí quando saiu... Aí a gente fazia uma terceira marcação, até que a gente falava assim, pô, tá legal. Aí ele printava o filme todo. Aí a gente assistia o filme inteiro printado, numa sala de cinema, com ele com uma prancheta na mão, que a gente ia comentando, falava, isso ficou frio, isso ficou quente, ia comentando e ele ia corrigindo, assim. Até... Aí, esse processo você podia fazer, sei lá, algumas vezes, né? Tipo assim, legal, aí você fazia mais uma cópia. É claro, era um filme tecnicamente na brasileira, assim, eu não podia fazer 10 vezes, né? Você foi se consolidando desse jeito, ou seja, começou desde esse início e tal, fez já começou fazendo entretenimento, 2 longas, né? Não, eu não comecei a fazer entretenimento, eu comecei a fazer muita publicidade. Eu fiz muita publicidade antes de ter a oportunidade de fazer meu primeiro curta, que foi com o Vilaça, e depois fazer os primeiros longas com o Vilaça também. Demorou um tempo, assim, então, eu não sei, talvez eu tenha feito 5 anos de publicidade antes de ter feito. E você, e todas as produtoras de São Paulo, ou seja, não tinha uma coisa bem fixa. Como o diretor de fotografia não tem uma coisa fixa, né? Ele é um eterno freelance para todas as... Não, foi assim, na época, isso que você falou agora é interessante. Houve um momento depois, assim, posterior, assim, que eu trabalhava com alguns diretores específicos, com o Hugo Prata, com o Oscar Rodrigues Alves e com o Tadeu Django, por exemplo, e naquela época a Academia de Filmes era uma produtora bastante
grande, assim, consolidada, trabalhava muito. E eu filmava tanto com eles que eu tive um acordo com a Academia de Filmes, não é? Rolou isso. Rolou isso, assim, foi meio bem doido, assim, porque foi muito bom pra mim, assim, porque o acordo era um acordo bastante legal, tipo assim, eles me pagavam um número de diárias e se eu fizesse mais diárias que isso, eles me pagavam mais, senão eles me pagavam no mínimo aquilo. Então, pô, foi um momento legal. Mas não durou muito tempo, assim, durou, sei lá, alguns meses. Eu mesmo quis desfazer o... Para ir para o mercado. Porque eu tava tendo a oportunidade de trabalhar aqui na O2 com Manguinha e com outros diretores, assim, que me interessava trabalhar, e eu percebi que tava com um trabalho um pouco restrito, assim. Era uma situação confortável. Segura, mas ela Saiu da zona de conforto. mas assim, tipo, era ruim. Eu queria estar, o Chris Metri, né? Eu queria estar trabalhando naquela época com alguns outros diretores e ter repertório, né? Tinha que ter repertório, fazer filmes bons, né? Mas eu sempre me esforcei muito em fazer entretenimento, então eu batalhava bastante. O seu objetivo era mais tendente. Eu nunca deixei de brigar por fazer curta-metragens ou longa. Eu sabia que eu tinha que fazer curtas e alguns longas comédias românticas, assim, para ir melhorando, né? Para ir... Até que apareceram as primeiras oportunidades de série, né? Quando começou a série para você? Cara, assim, acho que a primeira série que eu fiz foi Antônia. Antônia, eu lembro. Na O2. Ainda em Super 16. Essas séries eram feitas em Super 16. Na época não existia streaming, né? Não. Na verdade, o primeiro canal que chegou, assim, de streaming, que não era streaming, né? Porque não... Que se deu o nome de série. que se deu o nome que produzia séries eram... Então, por exemplo, Antônia foi produzida pela Globo. Sim. Né? Aí a segunda série que eu fiz foi Filhos do Carnaval. Já era HBO. Filhos do Carnaval ainda foi 16, né? Foi. Filhos do Carnaval teve uma particularidade que estava na transição de ter. Estava começando o HD e a gente ainda tinha a TV que era o 720 por 486. Então a primeira temporada foi em 16 minutos, telefinada para... A primeira e a segunda foram feitas em Super 16. Isso. Mas a segunda já virou HD, né? A segunda já foi High HD. Definition, virou High Definition. E aí depois começaram a vir outras séries, né? Aí veio, eu não vou saber a ordem, pode ser que eu me atrapalhe na ordem, mas digamos assim que aí começaram as séries. Sim. Né? E aí aconteceu uma coisa que foi interessante, né? Quando a Globo começou a produzir séries, né? Por exemplo, com Antônia e outras que surgiram, eu acho que foi a primeira vez que a TV Globo, no caso, começou a trazer profissionais de cinema para a TV. Eles entenderam que... Né, precisava disso pela linguagem. Precisava dessa linguagem. Mas no caso do Antônia, foi um projeto inteiro produzido pela O2, assim, não foi feito na Globo. A Globo ainda não produzia, ela produzia minisséries meio novelas, assim. Sim, em vídeo ainda, não sério. Até que começou a surgir algumas séries, né? Então, por exemplo, A Pedra do Reino foi a primeira série que eu fiz, produzida pela Globo. Você foi contratado pela Globo como funcionário para fazer essa série? Foi. Assim, eu fui chamado para fazer A Pedra do Reino em 16mm ainda, Luiz Fernando Carvalho. E era uma produção Globo / Academia de Filmes. Sim. Então era uma Academia de Filmes que era como se fosse um serviço de produção, né, que atendia o projeto, cuidava da produção do projeto, mas a Globo era muito presente ainda nessa época. Já o segundo projeto do Luiz Fernando Carvalho, então, como você falou, eu era contratado, sim, a Globo não aceitava. Por questões jurídicas da questões jurídicas, eles contratavam você por um período, sim, né, e depois faziam uma rescisão de contrato e tudo mais. Aí depois eu fui chamado para fazer... Eu fiz 4 séries com o Luiz Fernando Carvalho. A primeira foi Pedra do Reino e a segunda foi Capitu. Capitu foi uma série muito importante
porque foi quando eu diria que foi o início do cinema digital, né? Então, o Capitu eu fiz com uma Arri D21, que é uma câmera que era um projeto da Arri muito interessante, que não vingou. Eu lembro que a gente falou sobre testar essa câmera quando você estava lá. Era interessante porque ela tinha obturador óptico. É. Ela tinha um obturador que girava, assim. Ela tinha uma textura muito bonita. Era muito pouco sensível, assim. Dá para trabalhar no máximo com ela até 320 As, assim. E foi exatamente nessa mesma época que a O2 começou a produzir som em fúria. Sim. Começaram a aparecer as primeiras heads, aquela head... Foi a Red One, que foi o primeiro som em fúria, e teve uma particularidade nessa, falando em tecnologia da mudança, em que o Adriano Goldman, ele inclusive ele estava pronto para fazer a série com a câmera que ele tinha, uma câmera 16, e tinha as lentes dele 16 que ele gostava, que por conhecer as lentes que eram dele e tal. E aí veio essa transição e foi para o digital com a Red One. E aí veio essa transição, só que o que ele fez? Tecnicamente é o mesmo problema que você teve com a D21, provavelmente. Não o mesmo, mas essa mudança, a gente começava a descobrir coisas. Ou seja, foi feito com a Red One, mas ele usou as lentes 16 dele, cropando o sensor da Red, que não deu muito certo. Foi uma sorte, mas não deu certo. O projeto da Red One era um projeto bastante complicado, né? Na verdade, mas foi exatamente essa mesma época, e foi nesse ano que eu não vou saber que ano que era, talvez seja até interessante ver, porque foi quando começou as primeiras. O cinema digital, né? E na televisão começou a ter, digamos assim, eu diria que foi um momento que a TV começou a se fundir um pouquinho com o cinema, né? Quer dizer, as necessidades... Contratar os profissionais de cinema, levar eles para... exatamente. E isso foi difícil também, né? Porque tinha que fazer tanto o conceito da televisão se adaptar ao conceito de trabalho de cinema, e como o de cinema também entender um pouquinho de conceito da televisão. Era bastante... Não era fácil, era difícil, assim. Mas, assim, isso foi muito legal trabalhar com a D21. Foi uma experiência muito legal, e Capitu foi um projeto bastante... Foi importante como culturalmente também, Capitu, né? Bastante revolucionário, eu diria, né? Quer dizer, o Luiz Fernando Carvalho sempre foi um cara bastante... A Globo sempre usou ele meio como um laboratório tecnológico, digamos assim, entendeu? Mesmo antes de Capitu, ele já tinha feito Hoje é Dia de Maria, que ele tinha feito com Viper, sabe? Então a Globo usava ele, né? Como ele fazia sempre peças de um visual cinematográfico, de um visual interessante, eles sempre usaram os projetos do Luiz Fernando Carvalho para alavancar uma nova tecnologia, né? O terceiro projeto que eu fiz com o Luiz Fernando Carvalho foi Subúrbia, e depois, afinal, Querem as Mulheres. E o Subúrbia foi o primeiro projeto, foi quando chegaram as Alexas. Então, a Globo tem uma relação muito forte com a Arri, né? Sim. E eu me lembro que quando a gente foi fazer a final Querem as Mulheres, eu não sei se é a final que Querem as Mulheres, o Subúrbia foi primeiro, agora eu não me lembro qual a ordem que eu fiz primeiro. Eu acho que a final Querem as Mulheres foi a primeira. Tem uma coisa de Capitu que era interessante, que é legal comentar, que é o seguinte: quando a Globo chamou o Luiz Fernando Carvalho para fazer Capitu, ou o Luiz Fernando Carvalho ia fazer Capitu, eles me convidaram para ir para a Globo, e a gente fez uma reunião com a engenharia. Eu fiz uma reunião com a engenharia, o Luiz, eu e a engenharia da Globo. E porque eles não queriam que o Luiz fizesse essa próxima série, Capitu, em 16mm. Eles não queriam. Eles queriam já tentar emplacar alguma tecnologia digital. Afinal de contas, eles são um canal de televisão, né? E aí a gente conversou, o Luiz fez questão que eu estivesse na reunião, foi o Luiz que fez questão que eu estivesse na reunião, e nós conversamos de várias câmeras na época. Falamos da Arri, e eles falaram de uma câmera da Sony, que eu nem me lembro o modelo, e tinha uma câmera da Panasonic também.
A Panavision tinha uma câmera digital chamada Genesis. E existia a Red One. Basicamente era isso que existia. Aí a Globo, a engenharia da Globo, com a potência que eles têm, eles falaram assim, cara, vamos trazer uma Arri para testar. Vamos trazer essas da Panasonic. Da Panasonic para testar e vamos trazer a Sony. Trouxeram 3 câmeras, cara. A gente tinha as 3 câmeras disponíveis para fazer. Eu nunca tinha visto assim. Foi a primeira vez que eu senti o poder de fogo também da Globo também com a Sony também. É. Isso, né? Eles não quiseram, eles me pediram para não queriam fazer com a Red e não queriam também, e a Panavision também para eles era complicada assim. Enfim, eles tinham acordos comerciais, né? Eles tinham um acordo bastante estreito. Mas para você tinha alguma coisa que você gostava de alguma câmera em específico dessas que estavam tendo? Você estava torcendo para que fosse uma ou outra? Eu queria testar a da Panavision, né? Tipo, assim, mas eles não quiseram. Eu testei a da Panasonic, e essa da Sony, que eu não me lembro que modelo que era, e testei a Arri, a gente optou pela Arri, e a D21 era uma excelente câmera. Tinha uma textura muito legal. Esse primeiro momento foi bem difícil, assim. Porque a gente ainda gravava com a câmera com cabo ligado num gravador, sabe? Estava bem no início, né? bem no início. Inclusive você não conseguia nem enxergar direito a qualidade real que ela tinha, né? Você não tinha uma monitoração. Mas ela tinha uma textura muito bonita, viu? Essa coisa isso eu te garanto. E cara, tá no meu site até hoje o trailer do Captur. Tem gente que adora. Tem uma estética plástica ali muito interessante, né? O Luiz é muito talentoso nesse sentido. E aí a terceira série, que foi Afinal Querem as Mulheres, foi a primeira vez que eu trabalhei com a Alexa. A Eurobras, né, que era importadora da Arri, eles trouxeram a Alexa para a Globo, era um protótipo a câmera ainda. De tanto desse poder que você estava falando. Estava no teste. Era um protótipo. E foi a mesma... exatamente, aí nesse momento a O2 já tinha feito, acho que Som e Fúria, né? A O2 fez Som e Fúria na mesma época que eu fiz... Som e Fúria foi com a Red. a mesma época que eu fiz o Captur com a D21. E aí quando veio o Alexa, foi muito interessante esse momento, porque... Cara, porque antes disso existia um fantasma, né? Era uma especulação do que seria digital. Quando a Alexa veio, ela demorou mais para chegar, mas ela te entregou uma coisa mais confiável. Exatamente. E nesse momento existia um fantasma do digital, né? Que todos nós fotógrafos dessa geração tinham, que era assim, cara, eu preciso me envolver com essas tecnologias. Eu pensei que eu fosse ter que lidar com novas tecnologias, entendeu? Que de uma certa forma é verdade, entendeu? Mas é que, sei lá, eu pensei que a coisa fosse mais para vídeo do que para cinema, sabe? Na verdade, pode ser que você estava sentindo que ia ter uma perda. Eu ia perder a qualidade se você esse vídeo, porque essa resistência foi por isso, né? Não, mas não era resistência, assim, o que eu senti... Não, a resistência que eu digo é que se você está abrindo mão de poder fazer em película, e se isso ia tirar um pouco da tua arte, da tua qualidade, porque tecnicamente é uma coisa, mas artisticamente você tem uma coisa mais artística do que técnica. Então... Não, mas é que eu imaginei que eu fosse ter que lidar com engenheiros. Com outra técnica, sabe? Com outra técnica. E, na verdade, o que eu descobri quando eu comecei a trabalhar com a Alexa é que eu fiquei muito tranquilo. Porque eu percebi para onde o cinema digital estava indo, sabe? E eu percebi que era cinema mesmo, cinema digital. Então, quer dizer, o conceito de engenharia da Alexa era fazer uma câmera de cinema digital. E quando eu percebi para onde ia, isso me tranquilizou muito. Então, porque você tinha essa sensação de estar perdendo com ela. Exatamente. Eram câmeras, né, elaboradas por uma engenharia pela Arri, né, cara? Que era uma empresa tradicional de cinema. Então, isso foi muito louco, né? Porque a Red, ela entrou de uma forma muito avassaladora no mercado. E muito barata. Mas ela entrou cheia de problema, né? Sim. Problema com vermelho, problema com isso. Esquenta. Ele esquentava. E naquele momento, eu acho que foi isso um pouco que acabou com o projeto da D21, né? Principalmente relacionados a aspectos de custo. Muito mais. A D21 era uma câmera bastante cara, era um projeto caro.
Então aí, houve um buraco, né? Porque demorou para a Arri lançar a Alexa, Sim. sabe? E aí o mercado começou a achar que, né, que o futuro do cinema digital era a RED, entendeu? Que isso, porra, a câmera veio para revolucionar. E na verdade, nesse momento, os engenheiros da Arri falaram, não, nós não vamos soltar nada meia boca. Literalmente queimar o filme, né? Nós vamos soltar a câmera, o projeto só quando a câmera tiver preparada para isso. Então demorou um tempo. A Arri sempre demorou mais, né? Sim. Sempre demorou um pouco para. Eu me lembro também, pulando um pouquinho de época, assim, eu me lembro também quando a Red, né, começou a vender já o 4K, né? A Sony, né, entrou com acho que a F-150, né, que acho que era. Exato, eu não lembro, mas era Que também era 4K. É. A Alexa Mini ainda não tinha 4K, era Não, 3.2K. demorou bastante. 2.8, É. uma coisa assim. Aí os streams já estavam atuantes, a Netflix começou a exigir 4K para produzir e a gente não podia filmar com a Alexa Mini porque ela tinha 3.2K. Teve muito, eu lembro que teve muito esse problema, que a maioria dos fotógrafos, né, do César falando isso, que queria fazer uma série para a Netflix com uma Alexa, ele escolheu a câmera e a Netflix não deixou, e acabou filmando com a Red. Na verdade, ela não deixou porque tinha uma questão comercial. Comercial era jurídica, na verdade. Era jurídica, Porque você vende 4K, você tem que estar filmando. Exatamente, porque a Netflix começou a vender, né, você poder ser assinante 4K, né, eles vendiam que tinha 4K, então eles podiam produzir o material original deles em 4K. E nesse momento de novo, a Arri demorou um tempo até lançar a Alexa LF, né, a Large Format, que aí veio com 4K. Eu lembro disso. E agora tem uma Super 35 e 4K, então demorou. Ninguém entendia muito isso, né? Mas você teve, por exemplo, essa transição do digital e tirando agora Ainda Estou Aqui, qual foi o outro que você, depois de ter lançado o digital, que ainda você fez em película? Teve algum? Não, assim, a gente foi pulando, né, muita era, mas voltando um pouquinho, né, depois que eu fiz vários longas em 35mm antes de ir pro digital, vários longas. O último que eu fiz em 35mm que eu tinha feito foi Gonzaga de Pai para Filha. Gonzaga de pai e fiz o Palhaço também. Palhaço em 35mm. Palhaço a gente fez com Movicam. Por que foi Movicam? Teve uma escolha da Movicam ou era uma câmera que estava... Porque a Movicam já tinha sido lançada, já estava há muito tempo no mercado e depois sumiu e aí voltou. O Palhaço não é tão... Tem quantos anos? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. A Arri, você trabalhava com a BL, né? Sim. E depois eles soltaram a 535. Sim. Era uma câmera um pouco pesada. Grande. Grande e pesada. E houve um momento que a Arri também fez um acordo com a Movicam, não sei que tipo de acordo comercial foi. E na verdade foi a Movicam que foi da Movicam que se gerou uma outra câmera que a Arri desenvolveu que chama Arricam. A Arricam para mim era uma câmera que era mais baseada na tecnologia da Movicam. E foi a Arricam. Mas quando eu fiz o Palhaço não existia a Arricam ainda. Aqui no Brasil. Entendi. Talvez existisse fora, mas aqui no Brasil não tinha. Então a Movicam era uma câmera... Porque a Movicam fez uma câmera que chamava Movicam Compact. Que era aquela tipo até para andar. Era uma câmera bem mais leve que a 535. Ela era blimpada. Tinha até uma ergonometria uma ergonometria legal para usar a câmera na mão e ela era mais leve para fazer a câmera na mão. Então ela virou um xodózinho, né? Porque ela virou um xodózinho. Eu adorava trabalhar com ela. Acho que eu fiz uns 2 longas com ela. Mas o último filme que eu fiz em 35mm nessa era de 35 foi Palhaço? Não, foi o Gonzaga de Pai para Filha. Nesse meio tempo, até um pouco antes de fazer o Palhaço, a gente fez A Busca com o Luciano Moura, A Cadeira do Pai, que foi um filme
que a gente ia fazer em película, só que nesse momento o digital estava entrando forte já. Começando a entrar forte. Começando a ficar forte, né? Mas a gente ia fazer esse filme em película. Mas houve um problema orçamentário, tipo, de captação. A gente não conseguiu captar todo o dinheiro necessário. A produção nos sugeriu fazer em digital, mas ainda era muito novo, né? E a gente conseguiu fazer em Super 16. Então, A Busca foi um filme que foi feito em Super 16, finalizado em tape to film, já finalizado Sim. em digital. E foi uma experiência muito legal, porque, na verdade, foi o único longa que eu fiz em Super 16. Você lembra que câmera foi esse? Essa câmera foi uma 416, que, na verdade, ela não era nem uma... Foi uma das últimas câmeras 16 que a Arri fez. Ela era uma dissidente da SR. É SR, depois. Aí A 466. SR parou, foi... É porque, na verdade, é o seguinte, no fim da era película, isso foi engraçado, no fim da era película, rolou uma confusão, né? Sempre em fins e inícios de novas tecnologias, sempre fica meio confuso, né? Então, a gente não sabia quanto tempo a película duraria, quanto tempo o digital entraria forte. Então, a Atom, Lembre. ela tinha um projeto de fazer uma Atom digital. Inclusive com obturador também. Então o projeto dela era um projeto que você usava ela em cinema, mas se você quisesse, você tirava o chassi e colocava o chassi digital. Era uma excelente ideia. Claro, eu não sei como não vingou, né? Acabou Não, é porque não vingou e a Tom faliu, porque foi justamente por isso que eu te falei, né? Nesse momento confuso, as empresas ficaram muito, muito confusas. Foi aí que a Panavision também fechou e tudo mais. E aí nós fizemos o filme, A Busca em Super 16. Cine VT, né? E finalizado E aí a finalização inteira agora já era digital. E foi uma coisa muito interessante, porque naquela época eu tinha lançado aquele filme... Quando a gente ia fazer em 35, antes, quando tinha um orçamento em 35, eu tinha conversado com o Luciano, e a gente tinha decidido em fazer em 235. Se usava muito o Super 35, Sim. que a gente chamava, né? Que você anamorfizava e desanamorfizava digitalmente. E quando ele foi para 16mm, eu fiquei frustrado, porque eu falei, porra, agora eu não vou mais fazer em 235. Mas aí eu fui ver e eu fui assistir aquele filme Cisne Negro, Sim, do Aronofsky. Quando eu vi aquele filme, eu falei, pô, o cara fez em Super 16 235. por que eu não, né? Por que eu não vou fazer, né? E aí eu falei com o Hugo, na época o Hugo era finalizador, né? O Hugo e a Cassolari, os dois eram finalizadores fortes, assim, de cinema. E eu fiz um teste em Super 16 e fiz um teste e fiz a busca em 235 Super 16. Aí nessa época, também mais um momento confuso, um momento de tentar resgatar o último respiro da película. A Cook, né, de lentes, você já tinha o jogo de lentes 35mm, né, que ia, sei lá, de 16 a 135 até 180, sei lá. E eles inventaram algumas lentes para 16. Então você tinha, além da 16, você tinha a 12, a 9,5 e acho que a 8, alguma coisa assim. É difícil de ter uma lente desse Então eu tipo. podia ir com essas 3 lentes e usar todo o resto do jogo em 35mm. Então tinha um jogo de lentes muito legal. E eu trabalhei com essa 4.6, que foi a última câmera que a Arri fabricou em Super 16. E nessa época, por isso que eu falei, a Tom tinha essa tecnologia de querer desenvolver esse back digital, mas eles também começaram a fazer as Atons em 3 perfurações. Sim, para E ter até em 2 perfurações, para economizar negativo. Então por isso que eu digo que essa época era muito confusa, né? Porque era um esforço muito grande de tentar achar o caminho. Achar o caminho e tentar que o cinema não morresse, né? Que a película não morresse, né? Acho que era meio isso. Bom, você pode fazer num custo bem mais barato, mas ainda continuar fazendo em película, né?
Então, Tem uma história aí, tá, né, muito legal dessa transição que todo mundo aprendeu, que fez com que se viabilizasse também muitos projetos. Porque, por exemplo, até na busca, quando vocês a verba não chegava, viabilizou e usou-se os recursos para que você tivesse uma outra verba para ter qualidade no filme, ou seja por luz, seja por movimentação de câmera. Então, acho que tudo foi se encaixando, né? é. E vindo para agora, na data atual, falando agora de mais próximo que a gente tem aqui, dos seus últimos projetos, Narcos, Marighella, que também foram a gente pode até chamar para o Brasil de superproduções, né? O Sim. Marighella foi uma coisa grandiosa também, e até chegar nos dias de hoje com Ainda Estou Aqui, que aí sim a gente pode falar sobre a volta, né? E obviamente o porquê de se fazer em película. Tem um motivo muito forte que é a época, mas eu queria que você falasse um pouco disso, ou seja, passou-se por tudo isso, passou por as séries grandes e importantes como Narcos, passou por Marighella, são todos filmes importantes culturalmente, assim dizendo. E aí até chegar hoje para ter essa textura e essa qualidade e chegar, inclusive, a ganhar o prêmio usando. Então, como é que foi decidido para você ou para toda a equipe, para a direção? Como é que chegou essa decisão e quais foram os caminhos para a escolha de qual suporte que essa película teria, qual câmera, lente, enfim? Me conta. Bom, existe uma coisa que é interessante dizer, que é o seguinte: a Europa e os Estados Unidos nunca deixou de filmar, né? Sempre se filmaram. Claro que a gente aqui no Brasil, ou países mais da Latinoamérica, a questão orçamentária sempre falou muito alto, né? Que vai desde a importação de filme, a importação de câmera, a revelação de laboratório. Mas isso na Europa nunca foi muito Não teve um corte. uma questão, né? Até que os laboratórios em vários lugares da França, da Europa em geral, ainda continuam trabalhando. Claro, né? Sei lá, devem ter fechado 80% dos laboratórios no mundo inteiro, né? Óbvio. Mas hoje em dia você vê... Eu estava até vendo outro dia os filmes não sei se eram os filmes que estão no Oscar. A maioria deles, quase todos eles foram feitos em película. Quase o Brutalista, tudo feito em película, tipo 100%. Então, quando você tem um projeto que você tem um orçamento interessante, não é uma questão... você pode escolher a película como suporte de textura, né? Mas o que acontece é o seguinte: o Walter, assim, quando eu entrei no projeto, o Walter... ele já tinha o desejo de fazer em película. Ele é super apaixonado por película. Eu também sou. Mas ele é mais, né? Tipo, ele praticamente quase não curte digital, sabe? Ele usa digital para documentários e para outras coisas assim, mas para ficção ele não gosta muito. E ele é um cara muito cinéfilo, né? Ele gosta de ver a textura do grão e tudo mais. Eu me lembro que a gente assistiu filmes em salas de projeção mesmo. Ele tem uma pequena sala de projeção em que a gente fez várias análises, assim, mostrando referências. Eu me lembro que a gente analisou um filme, um projeto de um diretor negro, que se chama Steve McQueen, que é um diretor inglês, que ele fez um projeto que chama Small Axe. E esse projeto são histórias de imigrantes africanos que foram para Londres. E ele fez 4 filmes com essa temática. E cada filme ele fez com um suporte diferente. Um 35, outro 16, outro digital. E a gente olhava e analisava, né? Assim, e aí o Walter falava: eu gosto desse grão, eu gosto disso, não sei o quê. Aquele momento foi muito interessante, assim, porque eu percebi o quanto o Walter gostava do grão, de ver, ele gostava de ver o grão. Eu também gosto de ver o grão, né? Mas ele ficou muito claro. E aí a gente decidiu, ele já tinha praticamente decidido que seria feito em película, mas uma coisa que aconteceu no Ainda Estou Aqui é que a gente decidiu que, além de usar a textura, a gente queria ver o grão, imprimir o grão. Então, foi nessas projeções que eu cheguei a essa conclusão e a gente fez testes filmados. A gente filmou em 3 perfurações, tá? A gente filmou a primeira etapa do filme a gente filmou em Atom,
Penélope, 3 perfurações. Depois, na segunda etapa, eu troquei para o Marie-Can, 3 perfurações também. E eu usei a primeira etapa do filme, a gente usou 500 asa. Mesmo para cenas externas. Sim. Então, mesmo as cenas de praia, tudo é 500 asa. A razão que eu usei 500 asa era justamente para ver o grão. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando eu filmava antes Você película, queria tirar o a gente tinha medo do grão, né? Você não, ver o grão era quase que... perfil 4.8, que é o grão T. Que... era um defeito, né? Ver muito grão. Então, ainda estou aqui, como, né, passou um grande momento digital, e a gente percebeu que a gente tinha realmente uma atração muito grande pela textura do grão. Foi a primeira vez na minha vida que eu usei o grão buscando a textura dele. E usei o grão ainda como um fator narrativo ainda. Porque a gente filmou em 500 asas a primeira etapa do filme, mas depois que o Rubens ele é capturado e levado preso, que ele desaparece do filme, e depois a Eunice é levada preso, eu puxei um stop. Para ganhar mais. Para ganhar mais grão. Então foi muito interessante, assim, porque eu usei o grão com um aspecto dramático, sim. de textura, né? Eu nunca tinha feito isso antes, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer nesse aspecto do grão, por exemplo, porque é diferente. Você, se tivesse fazendo em digital, por exemplo, você ia criar um grão digital. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. É muito diferente. Eu nunca consegui... Eu já fiz várias aplicações de grão em digital e provavelmente vou continuar a fazer. Agora, eu acabei de fazer uma série no México que chama The Gringo Hunters, Netflix, em que a gente aplicou grão também. Tem aplicação de grão, tem teste. Eu compartilhei isso com outro fotógrafo que fez a série comigo, com o Luiz Sansans, que é o mexicano, e ele foi o cara... Como ele começou a série, e foi ele o cara que fez... os testes de grão, de pós-produção, e a gente está fazendo uma aplicação de grão em tudo, que é muito legal. Porque isso daí é uma coisa muito interessante, né? A transição do cinema para o cinema digital. O que aconteceu nessa transição? O cinema digital é legal, o cinema digital é espetacular, é ótimo, não tem problema nenhum, está perfeito. Mas nós perdemos textura, né? Existia uma textura que era muito agradável, a gente gostava muito da textura, né? O grão, a película. Então, o que acontece? O grão é um elemento orgânico, físico, fotoquímico, né? Que ele anda, né? Ele não está, de um fotograma para o outro, ele não está no mesmo lugar. Exatamente. E quando ele anda, ele cria textura um filtro, uma textura, né? Na pele, na realidade, não sei o quê. Do meu ponto de vista, isso se aproxima muito mais à nossa visão humana do que o digital. Sim. Eu acho que o digital, eu chego a afirmar isso, eu acho que o digital afastou um pouco a proximidade com a visão humana. A gente se acostuma. Sim, você acaba gostando. A gente se acostuma, Mas, entendeu? É por isso que existe a tendência, né? Quer dizer, depois que as imagens ficaram digitais, você tem o pixel não se mexe, a gente começou a destruir a imagem. Todo fotógrafo faz isso. Vamos estragar para ficar mais legal. Exatamente. Aí começou a vir a onda das lentes vintage, né? Antiga no cinema era ao contrário, né? A gente queria as lentes de boa definição, né? Mas que existe uma coisa que eu já vi umas aulas do Afonso Beato, que o Afonso Beato adora falar, que eu gosto muito de repetir, que é o seguinte. Ele fala, cuidado para a gente não confundir resolução com definição, né? Exatamente. Então, resolução é a quantidade de pixel. Definição é a lente e a sua textura. É quanto você vai estragar a imagem ou melhorar a imagem, entendeu? Então, hoje em dia a gente filma em digital e você quer tirar um pouco da dureza que o digital te traz, trabalhando com filtros, trabalhando com lentes mais antigas, vintage, trabalhando... Né? Você tem uma tendência a trabalhar mais desfoque, aí inventaram o large format, que desfoca ainda mais os fundos. Então, é isso. Então, eu acho que no Ainda Estou Aqui, voltando Ainda Estou Aqui, não existia formato melhor para reproduzir a época e uma realidade que a gente queria, entendeu? Porque o desejo do Walter... E o peso, né, que tem o filme. O desejo do Walter é que a gente acreditasse naquelas imagens, acreditasse naquela família, né? De verdade. E eu acho que a textura do filme, nesse aspecto, ajuda demais. As cenas que tem o Super 8, por exemplo, que tem bastante no filme,
Como é que captou essa cena, assim? Inclusive até você vê que tem a perfuração do Super 8 igual, que é uma coisa que não... Antes de falar do Super 8, só vou finalizar essa coisa do 35mm, porque assim, tem uma coisa que é importante dizer, é o seguinte, a terceira fase do filme, do Ainda Estou Aqui, que é quando a gente se aproxima do ano 2000, Sim, aí eu fui para a asa 200, que é mais fininho. que é mais fino, eu quis que a imagem ficasse mais limpa, então você sente uma diferença de grão de textura. Sim, Então, você tem três texturas, o 500 asa, o 500 asa puxado e depois 200, fica mais limpo. Então você usa a textura do grão com um aspecto narrativo. Continua tendo a textura de filme, mas tirando um pouquinho do... Exatamente. Afinando Exatamente. O Super 8 era um desejo do Walter, que era uma linguagem da época, né, dos anos 70, né, que se filmava muito em Super 8. A questão ali era o seguinte, a gente filmava, as câmeras que a gente tinha, se não me engano, eram umas Olympus, umas câmeras que a gente tinha de Super 8. Super simples, assim, de exposição automática. Mas você rodou em Super 8 mesmo. Rodou em Super 8 mesmo. Porque dá para perceber que não é efeito de vídeo. Não. É Super 8 mesmo. A gente rodou, inclusive, com vários negativos, com Ektachrome, né? Então, e aí tinha um senhor que tem um laboratório. Tem alguns laboratórios de Super 8 em vários lugares. Aqui no Brasil tem um maluco que revela, na Argentina tem outro. Ainda nos Estados Unidos tem a Super 8 Sound, se não me engano. Mas na Inglaterra tem um senhor que tem um laboratório, que eu esqueci o nome do laboratório dele, que ele revela tipo na casa dele, assim, ele tem um processador... Artesanalzão. Mas assim, o Ainda Estou Aqui, como é um filme de um orçamento bom, né, as questões de seguro eram muito complicadas, e o seguro fez questão que a gente revelasse com esse senhor. Ah, é? Porque tinha que mandar um negativo via aéreo e não sei o que lá. Então, foi uma sugestão da seguradora que a gente trabalhasse com ele e a gente não se opôs e na verdade, o trabalho dele foi maravilhoso. Esse material, né, seja Ektachrome, e a gente trabalhou também com um negativo também, 19, negativo da Kodak também, as duas coisas. Era mandado para Paris, para Rivanti, e lá eles tinham um gate Super 8, como é aqui no Brasil em algum momento chegou a ter, chegamos a ter também, né? E eles telecinavam. Só que quando eles telecinavam digitalmente, você via a perfuração, que ele abre o gate total. Ele abre o gate todo, né? O gate todo, e você via a perfuração. E acabou deixando lá. Aquele material chegava para a gente assim na montagem, entendeu? E o Walter começou a editar assim e ele gostou. E ficou assim, não foi uma coisa que a gente buscou, né? Tipo, ele veio assim o material e a gente gostou disso, né? Trazia essa coisa da perfuração. Pra botar o filme e dizer que você tava com aquela... porque você não... Mas tinha deu uma estragada um pouquinho a mais o Super 8, não é que ele devia vir. Não devia vir tão, com aquela textura tão forte, né, o Super 8. Ele veio um pouquinho. Deu uma estragada também ali, para ficar mais de pós-produção? É difícil hoje em dia dizer o quanto você está estragando ou não, né? Porque tem uma hora que você perde um pouco a referência, né? Eu fiquei curioso para saber. Se porque na hora de fazer a correção de cor, você podia ser um pouquinho conservador e falar assim, vamos tentar deixar menos cromado, ou menos isso, menos aquilo, e tentar deixar a imagem com mais médias, com mais não sei o quê, mas não era a nossa intenção, né? A nossa intenção era fazer com que o Super 8 ficasse mais... de verdade. Mais radical. Aí eu me lembro assim, não importa, o material era tudo escaneado, e era escaneado flat. Tá? Ele tinha muita latitude. Quer dizer, não é que tinha muita latitude, mas tinha muito mais... aproveitou o máximo de latitude. Ele tinha muito mais latitude nesse scan inicial do que está no filme. Isso que está no filme foi colorido pelo colorista nosso profissional de Paris, o Arthur. Ele chamou Arthur. E aí ele forçava um pouco a gente falava assim, não cara... estragava. Aí ele nos dava
um nível de Super 8, um nível um pouco mais forte, inclusive é meio irregular, sabe? O Super 8 é meio irregular, às vezes você sente que como os materiais estão misturados, um é que tá chrome, o outro não é. A gente gostava disso também, Sim, sabe? Dessa sim, coisa, não, porque o Super 8 é um pouco assim, né? É. Foi até engraçado essa coisa do Super 8, porque recentemente eu estava dando uma geral na minha casa, assim, É a Showman Camera. eu tenho uma câmera Super 8, uma Nikon, e eu achei, uma vez eu fiz um comercial em Nova York em Super 8. Eu já fiz clipe em Super 8 também, do Cidade Negra, na Jamaica. Então eu já usei bastante Super 8. E eu achei esses rolos Super 8, e eu fiz uma vez um comercial de LM Red em Nova York, com o Tadeu Django. A gente foi para Nova York com 2 Super 8, a gente filmava na rua, filmava um monte de coisa, quando podia ter comercial de cigarro ainda na TV. E eu achei os rolos, sabe? Só que era Ektachrome, Kodachrome, assim. Aí eu tinha um projetorzinho lá, porque fazia tempo que eu não ligava, aí eu pus ele, tudo, não sei o que. E eu mostrei pros meus filhos, que hoje em dia tem 21 anos, eles falam assim, caraca, eles piraram, assim, eles acharam aquela mágica, assim, cara, que incrível, é cinema, né? Tipo, eles olhavam e falaram assim, cinema. Então o Super 8 realmente é muito legal, né? Assim, o Walter, enfim, a gente fez tantas entrevistas, né, sobre Eu Ainda Estou Aqui, quer dizer, o Walter e a Fernanda devem ter feito 10 mil entrevistas, eu fiz 100, sei lá, entendeu? Tipo assim, né, eles fizeram muito mais. Que a gente aprendeu a falar muito do filme, né? Tipo, a gente praticava um pouco, né? Eu escrevi sobre o filme textos para quando eu fizesse as entrevistas eu soubesse falar sobre o filme, né? E tem uma coisa que o Walter fala que eu acho muito interessante, que para ele, o Ainda Estou Aqui é um filme que fala sobre ausências e sobre memórias, entendeu? E aí que o Super 8 fala muito alto, né? Que é memórias, né? Não tem nada mais interessante de como evocar as memórias do que uma imagem em Super 8. O que poderia ser assim um VHS também, né? Dadas as devidas proporções, né? Assim, é uma forma. Você não está mostrando, né? Se você fizesse aquela imagem em 35 mm, ela jamais teria aquela força dramática que tem, né? Da memória. Tem uma cena, inclusive, no Ainda Estou Aqui, que eu gosto muito, que é no final do filme, já com a Eunice em São Paulo, que eles ganham a causa, que ela recebe o atestado de óbito do marido, etc e tal, que depois de brindar com os filhos no apartamento, ela monta o projetorzinho e projeta uns filmes, e tem uma trilha muito bonita com a família na praia, curtindo assim. Eu me emociono com aquela sequência até hoje, assim, que eu acho que é muito grande a força dramática, né, que aquela imagem tem. Muito, é impressionante, é impressionante. Te remete, né? A textura te remete, como um perfume te remete, enfim. É muito. Não, e tem uma coisa do Super 8 que é muito legal, que é o seguinte: o Super 8 você tinha que operar ela mesmo, né, cara? Você tem que operar, você tem que focar ela. Não tem foco automático. Entendeu? Não era como as câmeras, né? Depois vieram as câmeras, as VHS. VHS, as minis DVs, as Hi8, tantos suportes diferentes que elas já tinham um foco automático, né? E perdeu a graça, né? Porque o que era interessante da Super 8 é que o seguinte, dependendo de quem operasse a câmera, Contava uma história era diferente. melhor ou era pior, né? Você fala assim, pô, agora quem tá operando é o... não sei o quê. Então, quando a gente fez o Ainda Estou Aqui, todo mundo operava a câmera, inclusive os atores, sabe? E era diferente. Na verdade, assim, quando os atores operavam, era melhor. Real. Porque quando eu operava, o Lula Serri, que era o operador de câmera, operava, a gente operava muito legal, assim, entendeu? Aí a gente dava pra menina, pra Valentina, porque aquela menina que é a Valentina, que ela opera no carro, ela tá filmando mesmo, entendeu? Então, aí ela tem uma personalidade de operação que não dá pra você fazer, sabe? Vou fingir que nunca fica igual. É melhor que eles mesmos fizessem. O Celto operou, o Walter operou, todo mundo operou. Quando você filma na correria ou no dia a dia, pode ser que você fique muito no limite de exposição. E isso em película Te cobra. pode ser, não tem volta, né? O digital, você
Hoje em dia você ainda Recupera. pode recuperar um pouco, tem um pouquinho de jogo, mas o película não tem. Se você não tem informação, meu amigo, você não tem informação. Então, o que talvez eu tenha mudado um pouco é que eu, em alguns lugares, eu deixei de ser tão radical. Assim, eu quis ser um pouquinho mais... porque como eu ia sempre telecinar, eu podia, no telecine, na correção de cor, apertar, entendeu? Mas às vezes eu fui muito... É porque, às vezes, por exemplo, tem uma cena que a Eunice volta para casa. Ela volta para casa, aí uma das filhas entra no quarto da irmã, acorda a irmã e fala assim, a mamãe voltou. Sim. Mas não vai falar com ela agora, mas ela voltou. Quando ela chega na casa da irmã, ela acende a luz. Tum, né? Um abajur que tem ali na mesa. E a arte me tinha trazido uns abajures X, né? Que a gente colocou uma lâmpada nele, não me lembro se era uma Astera, uma lâmpada assim, mas era uma lâmpada controlada. E ela não tinha mais força que aquilo, sabe? Era aquilo. Não ia Entendeu? mais que você precisava. Se eu quisesse ter mais luz, eu precisava já colocar um refletor fora que aumentasse aquilo, né? Que ligasse junto. Coisa que a gente faz às vezes, Sim, né? sim. Mas eu não quis fazer aquilo, entendeu? Eu achava que a cena estava tão orgânica e tava muito bonito, na verdade, assim. Mas que são cenas bem no limite. Se você pegar aquela cena, se você tiver a oportunidade de ver essa imagem de novo, você vai ver que ela tá densa e se fala e tá se fala assim, podia ter um pouquinho mais claro, mas não tem. Não veio. Não tem. Não deixou. Não tem. Então eu admito que fiz algumas coisas assim, bem, não vou dizer radical, mas bem apertado, porque também o Walter é um tipo de diretor que compra essas, né? Tem muitos diretores que não compram esse rolê, né? Sim, sim. Mas ele compra. Então eu sabia também com o que eu estava lidando, né? Mas eu trabalhei com diretores que se eu tivesse feito isso, eu teria... O cara teria reclamado. Fala assim, pô, TG, tá escuro pra caralho, eu não enxergo e tal, não sei o que. Falando de controle, quando você tem a oportunidade de ter esses controles, por exemplo, a gente então pode até não mudar de assunto, mas cair nesse assunto, que é o Virtual Production, que é aqui onde a gente está agora nessa novidade ainda, é uma novidade para o mercado, apesar de ter algum tempo já estudando isso. Eu vejo, e queria saber de você, o que facilita, o que devolve para você controle quando você precisa. Um exemplo, a gente começou, quando eu comecei a fazer virtual, foi lá atrás, com Felizes, que a gente tinha cenas de carro lá em Brasília e tal, e, né, tecnicamente surgiu de então fazer, que não era nem o que é hoje, o Virtual Production, era um back projection, que a gente já conhece, que teria que fazer isso, e óbvio que não que fosse uma novidade, mas não era muito habitual usar isso. Usou-se no cinema lá, na Casablanca, Humphrey Bogart, lá que você tinha aqueles back projection que você via que estava todo chacoalhando no fundo, você sabia que era aquele e assumia-se. E aí trouxemos isso para cá para fazer. E você foi um dos primeiros a usar o Virtual Production, chamando dessa maneira, que é o que a gente faz hoje. Então, eu queria que você contasse dessa experiência que a gente teve no Felizes, o que tem de prós e o que teve de contra, para você ter que, por exemplo, voltar para um estúdio, fazer em back projection num carro, se tinha sempre essa dúvida se não ia aparecer, né, como era o cinema antigo, um back projection, se não ia dar na cara que você estava filmando com projeção, né? Como é que foi para você essa experiência, já que a gente começou até chegar nos dias de hoje, mas enfim, nesse caso. Eu acho que toda nova tecnologia que entra no cinema, ela entra de um modo geral para ajudar, né? Mas a primeira coisa que quando ela entra, ela se gera uma confusão, né? De Incertezas. incertezas, de como usar, então eu acho que precisa ter muita certeza do que você quer. No caso do Walter, por exemplo, ele jamais teria feito as cenas do carro em Virtual Production, porque ele é um cara muito ligado à realidade, ele tem questões de conceito, né? Sim.
Mas eu vou te dizer que fazer as cenas no Ainda Estou Aqui, num carro de verdade andando pela rua, foi muito difícil. Muito difícil. E tem muito material que não funciona. Porque tem um carro atrás que passa aqui não pode passar, tem uma luz que entra que não deve entrar, tem um reflexo esquisito que não pode refletir. Então é uma conta que você tem que fazer, né, de grana que você quer investir, tempo disponível que você quer investir, condições de trabalho, né, porque, de novo, né, você está com a atriz principal andando na rua, num carro acima, num câmera car, Que é acima do nível da que o morte. Walter se incomodava muito já com a altura do carro em relação aos outros carros, que a gente tinha uma coreografia de carros Da época. no entorno da época, tudo com rádio, com o cara coordenando, era uma loucura, entendeu? Tipo assim, foi um grande desafio. Não vou dizer que hoje em dia que está realizado que não foi legal, né? Porque foi legal. Não, tudo Funcionou bem. Eu pra sei, caramba, mas tá tudo certo. por isso que eu estou te perguntando, se isso, o que você foge do teu controle, na verdade. Se você está aqui no virtual como a gente fez lá, você consegue fazer com que você que tenha luz, obviamente, fique realista, o mais realista possível, Sim. mas que você não perca o controle, de tipo estragar uma cena que tá lá, passou uma coisa no fundo que não só a luz, passou uma coisa que... Não, eu tive situações assim por exemplo, eu me lembro que teve um momento que ele estava filmando perto do aeroporto do Galeão, em que hora batia o sol nos personagens ou na atriz principal e hora não batia, né? Só que a gente tá filmando em película, né, cara? Ainda tem mais essa. Então a gente ficava... Se não bater, não vai E não tinha um monitor decente de digital, né? Então, mesmo assim, eu sabia que quando o sol saísse, eu tinha que fechar o diafragma, né, no controle remoto com 2 ou 3 stops e depois voltar, tal. Mas tem um momento, por exemplo, que o Walter gosta muito, que ela tá vindo assim, tá falando, e bum, e bate o sol. E aí ele queria, e ele adorou aquele momento, entendeu? E aí ele queria compensar e puta, a gente não conseguiu fazer, sabe, assim. Então, é uma conta, né? É tempo, investimento, controle, né? Controle de som. O que você quer, né? Cada diretor e cada fotógrafo, cada equipe tem que decidir. Então, se você quer ter um controle total, um ambiente onde você possa trabalhar com os seus atores, corrigi-los eles, e ter uma luz controlada, eu acho que o Virtual Production ele só vem para ajudar, entendeu? Só vem para ajudar, porque assim, no Câmara K, por exemplo, cara, a gente tem muita, eu acho, eu não cheguei a perguntar isso, mas eu acho que tem algumas cenas que teve que ser dubladas, entendeu? Porque a suspensão do carro, que já era antigo, nós tivemos que mudar a suspensão do carro inteiro, o Walter mudou a suspensão do carro inteiro, por exemplo. Então onde você quer pôr a grana, você tá entendendo? Porque nós gastamos, sei lá, 10 pau para trocar a suspensão daquele carro, entendeu? Ou mais. Mais não sei quantos mil reais para alugar aquele Câmara Car, mais não sei quantos mil reais para alugar aqueles carros todos que giram em volta do carro, a gente filmou mais do que um dia. Então, se você põe na ponta do lápis, eu não sei o que é mais barato ou mais, sabe, assim. Mas eu acho que então eu acho que é uma ferramenta que o diretor tem que entender. Então é óbvio, né? É óbvio que o controle que você tem numa situação virtual é um controle que ele é muito interessante, né? Que ele é muito agradável, sabe? Que ele é muito conveniente, né? Todo mundo aqui, uma temperatura legal, maquiagem, né? Som direto, o diretor podendo dar as orientações para os atores de uma forma tranquila, controlada, fazer um take 2, 3, 4. sem perigo, né? Porque você andar às vezes, né, com câmera cá pela cidade do Rio de Janeiro não chama atenção, é seguro, né, cara? Tipo assim, pode ter um acidente, pode ter, é complicado, né, cara? É muito complicado. Muito mais no Rio de Janeiro, você não tem a cidade fechada para você, né? Então são muitas as vantagens que eu acho, entendeu? De você ir para uma situação virtual.
Então eu acho que é uma tecnologia super, super, super legal, né? Que é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? Quer dizer, até alguns anos atrás, a gente para fazer um cenário, né? O que você quisesse ver fora da janela, eu fazia uma pintura de arte, eu fazia um plotter, que nunca era legal, né? O plotter era sempre Não emite luz. minha boca. Nos Estados Unidos eles usam uma outra coisa, eles usam uma impressão no material plexiglass, sei lá como Sim, chama, ilumina que também. é um material super luminoso. Assim, eles sempre usaram essa tecnologia que você podia realmente escancarar mesmo na foto que funcionava. Você usou muito essa técnica, né? Que funcionava bem. Mas eu me lembro, por exemplo, esse filme Dona Vitória, né? Que está estreando agora. Eu comecei a fazer esse filme com o Breno, né? Lamentavelmente ele faleceu enquanto estávamos filmando. Sim. E o filme parou e depois o Andrucha finalizou fez o filme. Mudou o filme, inclusive. Fiz outro filme, na verdade. O mesmo roteiro, mas é uma ideia do Breno e tal. Mas a história é de uma senhora que olha pela janela do apartamento dela. E ela comprou o apartamento dela na década de 70, se não me engano, e no decorrer dos anos, o que ela via, que era um morro bonito de natureza, se transformou numa favela, numa comunidade. E ela começa a enxergar pela janela movimentos de tráfico, corrupção policial, até assassinatos, etc. e tal. E ela começa a gravar aquilo com uma câmerazinha que ela compra na Casa e Vídeo lá no Rio de Janeiro. E isso é baseado em fato real, né? Não sei se você sabia que a história era essa. Na verdade, você consultou para fazer esse filme virtual. Não sei se você lembra disso. Você chegou a consultar porque você tinha essa situação de que tinha que estar lá numa favela, comunidade, era difícil de filmar. E estávamos filmando com a dona Fernanda Montenegro e o Claudinho Amaral Peixoto fez um projeto muito bom de um apartamento que foi usado, inclusive, pelo filme que o Andrucha fez. Um cenário muito bacana de um apartamento, pô, ficou de verdade. E o que a gente olhava dentro do cenário para fora era, no início do filme, era um morro Sem nada. sem nada. E depois você vê uma comunidade Construção ali. né? Então nós fomos para o produtor de locação nos achou uma locação que era a comunidade que a gente queria que ela visse pela janela. Então tinha uma situação geográfica que o Breno gostava muito e a arte, que era o Claudio, também gostava muito, eu também gostava muito, que tinha uma escada, tinha um poste, tinha uma casinha, tinha um bar, tinha tudo. Falei, pô, aqui a gente pode ver tudo, né? Aqui ó, um assassinato, não sei o quê, o cara vendendo a droga, era muito legal. A gente achou o morro. Mas a janela não, mas a gente estava num estúdio, você tá entendendo? Então o que a gente fez? A gente foi no morro e filmou no morro um plate, vários plates, em vários horários, dia, noite, não sei o quê. Inclusive os noturnos, todos eles Na horinha mágica. com as ações que a gente queria. Ah, entendi. Entendeu? Então tinham as ações, né, do traficante que chegava, dos caras, da dona de casa que ia, do trabalhador que ia trabalhar, da galera, das crianças que jogavam bola. Então tudo isso eram figurantes. E depois ela mais especificamente quando gravava em vídeo, né, ela gravava as ações mais fortes, né, mais impactantes, ela gravava com a câmerazinha dela, que a gente filmou também, com uma câmerazinha. E imagino que o Andrucha tenha feito ou usou coisa, não me lembro, não vi o filme ainda, não sei. Então a gente fez. E nós levamos esse plate pro estúdio e, cara, era incrível, né? Porque você via pássaro que voava, entendeu? As ações da comunidade e tudo mais. Depois eu fiquei sabendo que no filme original, essa parte você precisa editar se você quiser. Depois eu fiquei sabendo que o Andrucha não quis fazer o Virtual Production. Não. Ele fez em Chroma. Motivo você não sabe? Hein? São motivos? Eu sei qual é o motivo. O motivo que ele quis fazer é porque ele queria que o apartamento fosse um backup
de previsão de tempo. Então ele queria ir para o estúdio quando não houvesse, tipo, ele queria dizer, Corre lá que tá chovendo. tá ruim, vamos para o Sim. estúdio. Então eles... Deixou só como backup, ele queria filmar de verdade lá e deixou... porque muito. desse jeito, ele teria que deixar o Virtual Production alugado durante 1 mês e meio, sei lá, entendeu? Que E no final das contas, então, acabou não usando o Virtual. ele acabou não usando. Por esse motivo. Mas eu, com o Breno, e o Breno, né, uma origem de diretor de fotografia, ele estava fascinado. Para fazer isso. Porque você, inclusive pro ator, e pra Fernanda, a gente discutiu sobre esse assunto. Exatamente. Ela vai olhar para o lugar e não vai ver um V. Ela vai ver um... Não, eu tenho teste filmado disso, da dona Fernanda, ainda na época do Breno. Eu tenho A gente comentou. teste filmado. Acho que foi quando a gente estava viajando, foi no... Não, inclusive tem uma coisa que é maravilhosa, que é o seguinte. A janela estava aqui, né, e o Virtual estava, sei lá, Como tá aqui? 3 metros no máximo, sei lá, 4 metros de distância. E todo o que voltava da projeção para dentro do apartamento Real. era real. Isso reagia Sim. totalmente nos reflexos dos Não, móveis, esse no movimento. chão, nela, entendeu? Então, eu não fui o fotógrafo da versão do Andrusha, mas trabalhar com croma atrás de uma janela num cenário desses Sofrível. é sofrível, cara, porque volta o Velho. spill, né? A textura, dá para perceber, eu tenho exemplos aqui até para mostrar quando a gente está apresentando e que você percebe quando está no chroma e quando é atual. Essa volta vale para muitas coisas. Cara, é tipo... Então, ali no Dona Vitória, a gente fez testes, seria a primeira vez que eu ia usar o Virtual, cara, de uma forma Precisava ser. que, na minha opinião, precisava ser. Não quero dizer que não vai ficar bom, né? Mas Tem uma preocupação assim, mas assim, a luz, a não sei o quê, tudo isso se prejudica bastante. Mas, de novo, né? Aquilo que a gente estava falando, né? É o custo-benefício que você tem, você vai investir as suas fichas. Eu entendo também o problema Sim, claro. do Andrusha. Ali tem uma coisa do Andrusha, do Breno, da galera da conspiração e tudo, é que todos eles são produtores, né? Sim. Além de diretores, eles são produtores. Então, os caras, eles tomam as decisões que eles acham que para eles vão ser mais convenientes. Sim. O Breno, como um cara ex-fotógrafo, né? Consegue visualizar. Sempre foi mais atraído por tecnologias, né? E o Virtual, para ele, ele olhava e falou assim, porra, espetacular, né, cara? Eu tô dentro de um estúdio e tô vendo a comunidade, né, cara? E tô vendo tudo, era impressionante. Ele ficou muito impressionado. Eu tenho até a imagem dele. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, que eu entendo a cabeça do diretor e de todos os criativos de agência, até quando você fala de publicidade, desse, não sei se eu chamo de medo ou medo assim da nova tecnologia, de não conhecer e de não ter visto, né? Porque tudo que a gente vê é por referência. Você tem que ter visto para poder acreditar. É ver para crer, não é crer para ver. E eu acho que eu acho que eu queria que fosse no carro real, porque eu tenho que ter essa coisa da luz real passando, então não sei o quê. A partir do momento que a gente está fazendo muito mais agora e está tendo mais experiências, por exemplo, quando a gente fez lá o Felizes, era projetor, não existia painel. O painel, então, no Felizes, por exemplo, a gente conseguia fazer de dia, porque de dia a luz que está no dia aqui é matar uma projeção. Já com o painel dá para fazer de dia, porque ele emite luz, então ele tem uma força maior. Então eu acho que tudo vem vindo nessa evolução e vai chegar uma hora, como já está acontecendo, porque tem essa resistência de fazer no painel, porque é uma coisa digital, é uma coisa fake, né? E aí a gente está chegando muito perto dessa realidade hoje em dia, fazendo com virtual, tendo essa facilidade de você, por exemplo, estar num carro e poder ter esse controle. Eu acho que um dia, quando ele chegar no estúdio, como você fez hoje, viu e teve uma apresentação de como funciona,
Você viu um carro parado aqui, mesmo sem ter uma situação real de filmagem, de que você acredita que o carro está lá pela lente, atravessando pela lente, e ainda tem o virtual que te dá o paralaxe também. E eu acho que vai chegar. Uma hora chega nesse ponto em que a gente vai arriscar e fazer, e vários deram certo. Por exemplo, você está numa casa, como foi De Volta aos 15 da Netflix, a gente ficou 20 dias numa casa, filmando na casa. Então, primeiro fez as cenas fora da casa, tal, depois caiu por dentro do estúdio para ter o controle de tudo, para filmar de dia à noite e dia. Como foi também Felizes, como foi Psi da HBO, onde você tem o controle. Eu tenho vários exemplos de que, eu te mostro depois, fora do ar, de que um filme que foi feito pensando que era virtual production, e não era, e achou-se, ficou meio falso, e na verdade era de verdade. Sim, totalmente. Isso faz parte da vida do fotógrafo. Muitas vezes eu olho uma luz e falo, pô, se eu reproduzir isso aqui, as pessoas vão achar que é fake. Eu acho que toda nova tecnologia que vem, ela sempre vem com esse receio de que pode não funcionar ou isso ou aquilo. Mas eu sempre falo, inclusive tenho dado umas aulas agora de direção de fotografia, de que o nosso segredo é teste. Sim. Entendeu? Assim, não tem nada em cinema ou publicidade que você faça que você tem que fazer sem teste. Aí mora o problema, né? Se você resolver arriscar, chegar lá, vamos lá, não sei o quê. Não é assim que você vai ter que usar a tecnologia. Você tem que usar a tecnologia aprendendo a usar, fazendo testes, entendendo isso funciona, isso não funciona, etc e tal. Não só com o Virtual Production, com uma série de outras coisas, entendeu? Sim. E quando você se envolve, estuda, aprende e fala, pô, isso funciona, não tem erro, entendeu? Mas tem que ter essa seriedade. Então, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia, que ela só vem para contribuir, né? Não tem... Porque eu vejo muito mais ela te ajudando a controlar isso, e ajudando você como diretor de fotografia, o diretor do filme que pode fazer. O take 2 é o play de novo, né? Não tem que pegar o camera car e dar a volta lá na casa do hotel para poder fazer o take 2. E a hora que chegar o take 2, o sol já não está mais lá. Não. E isso se não começar a chover, né? Ou se não anoitecer, né? Quer dizer, situações mais drásticas ainda, que vão fazer com que você não consiga finalizar a sua diária, né? Você vai ter que voltar ao dia seguinte, entendeu? Então, agora, o que precisa também, eu acho, são os produtores se conscientizarem disso, né? Sim. É como aquela série alemã, como chama? Que foi feita tudo em virtual production. 1918. Estou tentando lembrar o número. 1988, que foi uma série, né, que foi um marco, né, para mim, de virtual production. E claro, né, aquela série foi feita também num aspecto de pandemia, né, tipo assim, porque também teve, né, foi criado também para poder se filmar dentro do estúdio controlado, né, porque é isso, né? Mesmo aquela outra série americana que se passa numa redação de um... Como é que chama? Newsroom, sei lá, sei lá, tem muito virtual production. Porque é isso, porque também tem isso, né? Às vezes você vai trabalhar com 2, 3 atores importantes, né? Tipo, os caras que são importantes, que, cara, fica complicado você pôr o cara na rua para filmar isso. Sim, até o seguro, mas... fica bem complicado, entendeu? Bem complicado. Eu já tive experiências assim que você fala assim, nossa, gente, inviabiliza totalmente. Então a frase inviabilizar ou viabilizar uma cena ou um filme, é para isso que está aí. Não é só, a gente não está só falando em orçamentos, tá? Às vezes você viabiliza a cena e ela ter, por exemplo, uma celebridade que você tem que rodar, que tem o seu seguro, que você está filmando, por exemplo, na rua, lá no Câmera Car, que você acabou de mencionar que é perigoso, no Rio de Janeiro, filmar, né, até por acidente, de acontecer algum acidente, o seguro vai lá em cima. Quando você está dentro do estúdio controlado com ar-condicionado, está tudo certo. O seguro já vai diminuir. Então, uma coisa... Para os produtores, uma coisa tem que compensar a outra, né? O quanto custa eu filmar na rua e quanto custa filmar aqui com esse controle todo. E, tecnicamente, para você também, né? De controle, de luz, de tudo.
É que a verdade que acontece também é que a gente mexe com muitas. Diferentes gostos. Não é só gosto, mas são diferentes sensações, você tá entendendo? É. Às vezes você faz uma coisa que em exterior que de repente pode parecer fake, você que filmou sabe que é real. Então você já se tranquiliza. Você tá entendendo? Quando você vai para uma coisa que você tem que desenvolver, sabe? Assim, você entra num lugar inusitado, assim, sabe? Fica meio... Então, por isso que dá uma certa insegurança, né? E a gente sabe que isso pode variar muito também de quem está fazendo, né? Sim. Isso pode virar uma tragédia assim, né? Muito Tipo assim, muito rapidamente. Pode virar uma coisa incrível, como várias coisas que vocês me mostraram, mas pode ser um problema também, né? Tipo assim, como sempre foi Então, eu acho que é isso. Eu acho que o teste vale horas de voo que a gente está fazendo isso, vale quanto tiver mais, e já está acontecendo, já tem vários estúdios que tem virtual aqui no Brasil. Não, e tem uma coisa que é muito legal que também é dependendo do que você está usando, para qual finalidade você está usando, Sim. A possibilidade de você ampliar a imagem, afastar a imagem, ou desfocar a imagem, ou focar mais, ou clarear, ou escurecer, porra. Sim, eu Isso gosto. é impressionante, é maravilhoso, né? É muito, Mas eu acho que, muito legal. eu até queria sua opinião sobre isso também, que a gente vai conseguir, com o tempo, né, conseguir mostrar que é melhor, que é mais confortável, devagar, vai se mostrando. Sim. Eu acho que tudo demora um tempo, né? É como entrou o HD, como entrou as câmeras digitais, como não sei o quê. Depois de um tempo você vai colocando a tecnologia no seu devido lugar, né? Em todos os sentidos e tirando onda disso, né? Quantas vezes, né, na nossa carreira eu fui fazer um filme em um determinado lugar e não consegui filmar porque o tempo ficou ruim. Sim. Várias vezes. Né? Por isso que existia o Weather Day. Esse caso aqui não de existe. você ter que ir embora, né, cara? Com uma equipe inteira, sabe? Ter que ir embora. E eu me lembro que uma vez nós fizemos um comercial. Você lembra disso? Acho que Na tava praia? tudo. Com o Luciano Moura. O Luciano Moura. Cerveja. Lembro. Eu vi de cerveja. Lembro. Tipo, Como é que você faz um filme? Não, na verdade. chegamos lá, começou a chover. Na verdade, já era uma refilmagem. Pior que isso. Foi feito um filme, estava dublado. O Heitor Dalla estava dirigindo e ele tinha que viajar tal, porque estava no dia da viagem dele. Ele fez o filme dublado mesmo, que estava lá com a equipe toda, figuração de, sei lá quantas, 50 pessoas na praia. Nublou, filmou. Falei, não vou aceitar um filme de cerveja sem sol. Voltamos para fazer no dia, estava na praia, deu uma ressaca, trouxe toda a sujeira na praia e a criação. O que a gente faz? Agora, o que você pode me ajudar na pós-produção? Eu falei, não consigo, não faço sol. Não tem jeito. Você sabe que uma vez eu fiz um comercial com o Luciano Moura, e não foi na O2, foi na Academia de Filmes, há muito tempo atrás. E o comercial era um bar numa praia, um bar de praia, né? E o comercial começava com as pessoas todas entediadas, não sei o quê, meio sem graça, assim, porque não tinha sol. Tava nublado, as pessoas meio chateadas, pô, tô na praia e não tem sol. Aí alguém fala, bom, então vou sentar, vou tomar uma cerveja. Quando o cara abre a cerveja, Pum, surge o sol. tem o sol, né? E não tinha o Virtual Production, né? Então a gente foi, cara, foi uma loucura, porque era dezembro e nós fomos pro Rio de Janeiro, cara, e foi construído um bar Na praia. na praia. O Tulé foi o diretor de arte. Tem esse Tulé, né? E foi feito um bar, cara, um bar na praia, na Barra da Tijuca, e nublado, e chovia, e a equipe ia, e desmarcava, aí ia. Cara, mas uma grana, assim, aí a gente fala assim, bom, o que a gente faz? Aí reunião pra cá, não sei o quê, vamos desmontar o cenário e vamos para Natal. Nossa, que ideia. Não, mas tinha essas coisas, né? Sim, Publicidade tinha tem um pouquinho mais de dinheiro. tinha esse rolê. Cara, os caras desmontaram o cenário. Parte dele foi de caminhão para Natal.
e outra parte foi construída lá de novo com outro cenógrafo, mandaram o cenotécnico, madeira, o cacete tudo. E nós chegamos lá e nublado. Nublado. E precisava ter 1 hora. E a gente já tinha feito a parte nublada, tal do sol. Cara, nós ficamos, cara, assim, sei lá, mais de uma semana esperando abrir o tempo. Mas uma grana, cara. Pois é. Entendeu? E quando você vê, aquele filme era perfeito para fazer em virtual production. Pois é. Porque você Hoje tinha é isso. bar, você tinha um bar, você tá entendendo? Eu não via a praia. Eu poderia até ver a praia se precisasse, entendeu? Se você filmasse no plate um pedaço da praia quando tem um contato com a céu, entendeu? Porque você tinha um deck, o chão era o bar, entendeu? Então assim, Sim, para encaixar na praia, cara, perfeito. nossa, tipo, a gente teria feito aquilo de uma forma muito mais rápida, barata, no prazo. Hoje você é inconcebível você ficar esperando. Tanto que tem filmes que não são, olha só que curioso, filmes que não são orçados para fazer no virtual, que aconteceu a semana passada. Que era um filme que tinha que ter sempre a presença do sol, inclusive às vezes em quadro. E aí eu fiquei pensando, por que esse filme já não foi pensado no Virtual Production desde o início? Por medo do cliente de que já tinha tido uma experiência ruim no virtual, porque fez correndo, eu não sei o que aconteceu, não foi, né, deve ter feito com alguém que tinha painel de LED, não é que tinha uma estrutura de virtual, eu não sei quem fez também, mas veio para cá depois porque naquela semana ia estar chovendo, a previsão e tinha que filmar. Então veio para cá correndo, eu corri para fazer os plates, correndo o risco também de não ter sol, mas eu tinha opções de 3 dias para fazer esse plate, tanto que foi feito num dia, teve um dos lugares que nublou, voltou-se lá e fez de novo até o final dos dias, porque a gente tinha 2 diárias aqui. O cliente estava super preocupado que ele tinha essa experiência ruim, veio para cá, fez o filme e depois veio parabenizar a gente. Ele falou, você que é o cara do painel? Sim. Olha, cara, se não fosse ter feito aqui, e eu tinha muito medo de fazer porque deu ruim, no outro que eu fiz, se não fosse feito, eu não teria esse filme que eu estou agora. E melhor, porque ele foi muito melhor. Porque se eu estivesse na rua, pode ser que naquele momento o sol não estava na posição que eu queria. Então aqui você conseguiu parar o sol onde eu precisava que ele tivesse durante meia diária. E é isso que é o igual. O que eu acho também que precisa fazer é conscientizar também um pouco os criadores e agência, né? Para eles entenderem a tecnologia. Porque o problema, assim, você vai fazer, falando de publicidade, né? Você vai fazer um orçamento de um determinado filme com 2 ou 3 produtoras, uma pode orçar em virtual production, que pode ser uma conveniente, outra não. Sim, isso acontece. E outra não sei o quê, e isso acaba confundindo os criadores, né, as agências. Você fala assim, mas afinal de contas, qual é a melhor tecnologia, né, para a gente fazer isso? O que vai ser mais conveniente para a gente, né? Aí vai caber o diretor ou o produtor tentar convencer a agência, na verdade, A mais B. Você está dizendo é o que mais acontece, porque o criativo às vezes tem a preocupação de filmar no painel, porque não sei, porque não conhece. Então a única maneira, olha só que loucura, porque a única maneira de convencer, que eu acho que a única, é convencer, é trazer aqui no estúdio e ver através da câmera, ou então ver o material pronto. Porque é isso. Se eu ver aqui, ou então mostrar um making off, não adianta nada. Eu acho que ou tenho que mostrar o filme pronto, como foi o Nubank, foi um divisor pra gente. Claro. Depois que as pessoas assistiram o Nubank e viram, foi virtual? Foi. Cara, e nesse aí eu acreditei. Vinha assim nessa balada de que aquele ali eu percebo que é painel, aquele ali não. Então, tem uma coisa de você conseguir fazer ele da maneira correta, né, fazer ele com o plate certo, não comprar só um plate também, porque aí começa a vou fazer ali porque é mais fácil, eu vou facilitar mais ainda. Eu compro qualquer cena lá. Não é comprar qualquer cena. Deixa a gente, os profissionais trabalharem, fazerem a pesquisa de imagem para ver se serve, se não servir tem que fazer. E nesse caso todas as vezes que eu fui lá e filmei o plate, deu certo. Porque tem uma matemática, existe uma engenharia e uma matemática para se fazer o plate com a ótica, que a gente também, eu fotografo, então eu consigo fazer com que a ótica bata para você aqui, cara, mas você tá com uma coisa também que pode ser muito interessante também, são as agências entenderem e poderem também até adequar a criação à tecnologia. Né? Sim.
É o viso, é o conseguir. Por exemplo, tem cenas, tem filmes que só dá para fazer aqui. Aquele da Gisele Bündchen que ela está em Nova York, Paris, São Paulo. Como é que eu vou viajar com ela para tudo isso? Tem que ser aqui. Ah, não, mas dá para fazer em croma. Não é a mesma coisa. Então, essa incidência de luz que a gente está falando. E a outra coisa que também é muito difícil é trazer o criativo aqui para ver aqui, no estúdio, em loco. Olha como é que funciona, como eu te apresentei aqui. É difícil, os caras não saem da agência, é complicado. E tenta, tá tudo certo. Mas só acredita depois de ver. Então, eu acho que o que vai acontecer é essa ordem natural. Vou tentar o máximo possível trazer uma quantidade maior que eu conseguir de trazer de profissionais aqui. Diretor de fotografia, diretor de arte e o produtor executivo. Claro. Né? Porque ele vai saber, mas quanto custa? Quanto você vai tirar dali? E para você que é diretor de fotografia, entender que você já viu e conseguir também falar, cara, eu prefiro fazer, em algum momento você já falou isso, eu preferiria fazer as cenas do carro no virtual porque eu tenho controle da luz. Totalmente. É diferente de você. Depois de ver a cena pronta, ele fala, eu queria controlar aquele... Não dá, já foi. Não dá, já foi. Aqui, aquele só, peraí que eu vou mudar a luz aqui, dá um play de novo. Então, é muito legal viabilizar cenas e viabilizar projetos que você não faria na rua e faria aqui dentro do estúdio. Totalmente. Bom, acho que é isso. Tem alguma coisa a mais que você queira dizer? Não, a gente pode ficar falando aqui até amanhã, cara, mas agora bateu uma fome. Agora bateu a faminha de comer uma carninha. Bom, então a gente está aqui, infelizmente, terminando. Podia, como você falou, você podia ficar conversando aqui a tarde inteira, mas o programa vai terminar. Nosso primeiro programa 555 Estúdios está acabando agora, mas vão ter outros para vocês. Legal? Abraço. Tegido, obrigado. Obrigado, Vec. Prazer. Foi um prazer bater esse papo com você aqui. Venham mais depois, hein? Então, hoje vamos fazer outros papos depois. Se tudo, a gente abre outros Vamos fazer episódios. Vamos fazer. Valeu? Obrigado. Gente.